Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar hoje, hein? Livro de Jonas. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos e assim é subdividido os temas. No capítulo 1, chamado de Jonas e a fuga. No capítulo 2, a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. No capítulo 3, a pregação de Jonas e o arrependimento do povo de Nínive. E no capítulo 4, a ira de Jonas. O livro de Jonas, que tem como tema a misericórdia de Deus, foi escrito no século VIII a.C., uns 40 anos mais ou menos antes do cativeiro de Israel pela Síria. O nome significa pomba, nome de Jonas, o que não correspondia ao temperamento intempestivo do profeta. O nome Jonas, que significa pomba, pode ter sido um símbolo tradicional da nação de Israel. O autor é desconhecido. Aí entra numa questão de estudos, de estudiosos bíblicos, de teólogos, que disseram que provavelmente não foi o próprio Jonas que escreveu o livro, mas alguém que ouviu essa história nessa época. O livro foi datado em vários pontos entre o século 8 e 3 a.C., então é um intervalo muito grande. O filho Jonas, que é filho de Amitai, significativamente em 2 Reis 14, 25, refere-se ao profeta do mesmo nome, então há alguma associação desse profeta Jonas que profetizou durante o reinado de Jeroboão II. E é razoável supor que essas duas passagens aludam à mesma pessoa, mas não é exatamente a mesma pessoa. Nínive é a atual cidade, aí, para quem sabe falar turco, Tel Kuyucik, localizada às margens do rio Tigre, cerca de 960 quilômetros acima do Golfo Pérsico, no norte do Iraque. A Assíria tinha um poder bélico histórico que causava realmente terror e repulsa às nações inimigas, por isso não é de admirar a resistência do profeta a ir em Nínive, porque Nínive era uma cidade que foi construída na época, se você voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, Nimrod aqui fundou a cidade de Nínive, que era a capital ali da Babilônia. Então, capital da Síria, Então, ele era um povo muito terrível, um povo muito forte, um povo muito que as suas guerras eram muito pesadas, eles exterminavam as famílias. Então, realmente, Jonas tinha toda a razão de ter medo de ir lá pregar para esse povo. Tá aí o mapa, Nínive, que está ali próximo da Turquia, na divisa ali com o Iraque. O Jonas estava ali em Jope, que é um pouco mais abaixo, próximo ali do Egito, que é na terra de Israel. E ao invés de ir para Nínive, ele quis atravessar lá. Foi no mar Mediterrâneo que aconteceu o naufrágio, o quase naufrágio do navio que Jonas estava nele. E ele estava querendo ir lá para a Espanha, lá para Tarsis, perto de Sevilha. Então ele queria realmente fugir para longe do seu chamado. Tá aí o Jonas, que foi engolido pelo grande peixe após ter sido lançado ao mar. No livro de Jonas, claramente a mensagem de salvação para os gentios não era o povo de Israel, os ninivitas não faziam parte do povo de Israel, e a missão de Deus para todos os povos, essa missão que foi compreendida e executada posteriormente, após a morte de Jesus e após a ressurreição de Jesus, pelo apóstolo Paulo. Deus no controle da viagem de Jonas, tanto que foi Deus quem fez com que o mar tivesse um grande vento, e ali eles queriam lançar sortes, e na verdade a sorte caiu sobre Jonas, ou seja, Deus estava no controle dessa situação. Os homens, os marinheiros, não queriam lançar Jonas nas águas, tanto que está escrito lá no versículo 12, que diz assim, o Jonas falando: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que veio essa grande tempestade. Mas os marinheiros, os homens, remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, era propósito de Deus mesmo de lançar Jonas no mar. E aí no versículo 15 diz que levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Deus estava no controle desse negócio todo. No versículo 4 do capítulo 2 tem ali uma oração de fé de Jonas, porque eles mesmo dentro daquele ventre do grande peixe, ele diz que lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo.
ele tinha certeza que ele ia sair dali, ia executar sua missão e Deus iria dar outra oportunidade para ele. E Jonas então sai, tanto que lá no versículo 10, do capítulo 2, Deus fala, né? Está escrito, né? Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra seca. No capítulo 3, versículo 4, tem um decreto a Nínive, que Jonas começou a sua mensagem dessa forma: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. E ali no versículo 10, mostra que Deus aceitou o arrependimento do povo e livrou a cidade de Nínive dessa subversão, desse castigo. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Mesmo assim, lá no capítulo 4, versículo 5, o Jonas saiu da cidade, sentou, aguardou, fez uma cabana e ficou esperando o que aconteceria à cidade. Ele esperava que Deus ainda a castigaria, mas Deus não enviou a ira dele contra a cidade de Nínive, mas fez crescer nele ali uma aboboreira, né, para ele poder ficar livre daquele sol escaldante. Só um ponto, né, o saco de pano que o rei vestiu e todos os ninivitas, né, não era um pano muito fácil de se vestir, nem muito confortável. Era provavelmente feito de pele de cabra tosca. Então era extremamente desconfortável usar aquele tipo de pano. E a misericórdia de Deus, né, que foi demonstrada aí aos ninivitas e também a Jonas, quando ele diz, né, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também há muitos animais. É a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, e lá no livro de Atos está escrito que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos de coração. Tá aí o Jonas, né, na sua aboboreira, que cresceu, depois secou, e aí o Jonas ficou triste, falou, Senhor, tem misericórdia, queimou a aboboreira. E aí Deus fala para Jonas, você está com misericórdia da aboboreira, não está com a misericórdia da cidade de Nínive, que são pessoas, né, são filhos de Deus. Mais um exemplo de Deus para Jonas aí. Tá aí Jonas, né, o profeta fujão, conhecido assim porque tentou fugir da sua missão, mas ainda assim Deus teve misericórdia dele e dos ninivitas e fez com que ele voltasse para pregar a palavra do Senhor àquela cidade. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo do livro do profeta Jonas, que você continue lendo a sua Bíblia. O livro de Jonas são apenas 4 capítulos, uma história fácil de ler, de compreender. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, deixa ali o joinha se você gostou desse estudo. E também tem todos os outros livros da Bíblia até Jonas, do Gênesis até o Jonas, já está aí postado nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida, e se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.